Você já imaginou se de repente você vier a perder a sua principal fonte de renda? Pode ser por diversas causas. Uma demissão do emprego, o encerramento de um contrato de prestação de serviço, ou porque terá que fechar a sua empresa por algum motivo. Com certeza, são situações que podem ser muito difíceis de lidar num primeiro momento, principalmente se você foi pego de surpresa e não se preparou financeiramente para conseguir cobrir gastos periódicos nos próximos meses, concorda? Existe uma forma de tornar essas situações menos problemáticas. Chama-se reserva de emergência. Ela é tão poderosa que tem o potencial de te ajudar, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista da saúde e da saúde da sua família. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a fundo nesse vídeo. Quem nunca ouviu falar em reserva de emergência ou quem já ouviu falar, mas ficou na dúvida sobre o que exatamente se trata? Me conta aqui nos comentários. E não se preocupa, porque você vai concluir esse vídeo sabendo tudo o que é importante para construir a sua reserva de emergência. E principalmente, sabendo identificar quais os melhores investimentos para você aplicar o dinheiro desse seu colchão financeiro, beleza? Vamos começar definindo o que é isso afinal. Uma reserva de emergência é um montante de dinheiro reservado para cobrir despesas inesperadas e imprevistos que possam surgir na vida cotidiana. Como eu disse, essa reserva é uma espécie de colchão financeiro que oferece segurança e tranquilidade em momentos de crise, como desemprego, doenças, acidentes ou reparos urgentes em casa, por exemplo. Por isso, utilizamos o nome reserva de emergência. Ela está ali reservada, separada para você usar em certos momentos de emergência na sua vida. É justamente esse caráter emergencial que vai ser a base para formar a sua reserva de emergência. Ela precisa ser um recurso financeiro disponível imediatamente, sem ter que recorrer a empréstimos no banco e sem a necessidade de vender ativos da sua carteira de forma não programada, num momento não favorável à sua posição. Isso faz com que a reserva de emergência seja uma ferramenta essencial para a sua estabilidade financeira. Vamos conhecer agora os principais benefícios de se ter uma reserva de emergência bem pensada. O maior benefício está ligado a essa proteção contra imprevistos, conforme eu comentei. A vida pode apresentar imprevistos e ter uma reserva de emergência garante que você esteja preparado para enfrentá-los sem comprometer as suas finanças ou recorrer a soluções financeiras caras e muito arriscadas para o seu orçamento futuro. O segundo benefício de constituir uma reserva de emergência é justamente a redução do estresse gerado por um problema nas finanças pessoais. Saber que você tem um colchão financeiro para recorrer em momentos difíceis reduz significativamente o estresse e a ansiedade relacionados à incerteza sobre a sua capacidade de honrar compromissos financeiros. O terceiro benefício de se dedicar a formar a sua reserva de emergência reside na possibilidade de evitar contrair dívidas e acabar entrando numa espiral de endividamento perigosa. Isso é um fato em situações de emergência. Muitas pessoas que não estavam preparadas financeiramente acabam recorrendo a empréstimos ou ao uso de cartões de crédito para cobrir despesas inesperadas. Ambos os casos costumam implicar em juros altos, especialmente se você não tem uma perspectiva de voltar a gerar renda no curto prazo, porque a instituição financeira vai te cobrar juros maiores, quanto maior for a incerteza sobre a sua capacidade futura de geração de renda. Dessa forma, ter uma reserva de emergência evita que você contraia dívidas e se afunde em juros altos, salgados. O quarto benefício de construir a sua reserva de emergência se encontra na flexibilidade financeira, o que permite que você tome decisões importantes como procurar e aceitar um novo emprego que realmente seja do seu interesse, iniciar o seu próprio negócio ou realizar compras essenciais sem se preocupar com a falta de recursos. Agora vamos falar sobre a maior dúvida na hora de montar uma reserva de emergência. Qual o valor ideal para formar esse colchão financeiro? Antes de falarmos sobre isso, eu quero saber, você já deixou o seu like aqui no vídeo? Então aproveita para já marcar o joinha e fazer esse vídeo alcançar outras pessoas que também podem se beneficiar dessas informações, além de me ajudar a manter a produção de conteúdo de qualidade para você aqui no canal por muito tempo. O valor ideal para uma reserva de emergência varia de acordo com a situação financeira e as necessidades individuais de cada pessoa. Para você ter uma base de referência, existe uma recomendação geral de que o montante seja suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas essenciais.
Por exemplo, se as suas despesas mensais médias são de R$ 5.000, a sua reserva de emergência ideal seria de R$ 15.000 a R$ 30.000. O importante é você compreender que não existe uma regra exata que se aplique a todas as pessoas igualmente para compor a reserva de emergência. Pense que o montante deve servir ao objetivo de garantir que você tenha um colchão financeiro robusto e suficiente para enfrentar um número razoável de meses nos quais você fique sem gerar renda, com o benefício de não precisar comprometer e reduzir drasticamente o seu padrão de vida ou ter que recorrer a empréstimos. Uma dica para você projetar o valor ideal para sua reserva de emergência é levar em consideração fatores como a sua estabilidade no emprego, as suas despesas mensais, os seus compromissos financeiros, não somente o que você costuma comprar à vista, mas também aquilo que você já parcelou e precisa continuar pagando os boletos, e considere também quaisquer outras fontes de renda que você tenha disponível, como, por exemplo, renda passiva de aluguéis, de dividendos de empresas ou de fundos imobiliários, por exemplo, se esse é o seu caso. E mais do que isso, como você estará fazendo uma estimativa sobre quanto você provavelmente irá precisar, busque estimar para mais. Não deixe a sua reserva de emergência com um valor muito apertado. Portanto, lembre-se de que é melhor ter uma reserva de emergência maior do que menor para garantir que você esteja totalmente protegido contra imprevistos financeiros que você não sabe exatamente quanto tempo irá durar e quanto irá demandar. Paloma, fiz as contas e percebi que estou longe do valor mínimo para formar a minha reserva de emergência. Como eu faço para conseguir construí-la o mais rápido possível? Excelente pergunta. Eu vou te ajudar com um passo a passo para você atingir esse objetivo o quanto antes. Aproveita para já compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que também vão gostar bastante de conhecer todos esses conselhos para formar a reserva de emergência. Quem sabe você ajuda um amigo, uma amiga, um familiar com essas orientações. Já pensou que legal? Acho que essas pessoas iam ser eternamente gratas a você. Que tal dar esse presente para elas, hein? Vamos lá! Se você não tem uma reserva de emergência ainda, eu sei que pode ser desafiador economizar uma quantia tão grande de uma vez. Então, busque montar um planejamento de forma que você consiga cumprir o compromisso de poupar uma parte da sua renda todo mês. Para isso, eu sugiro que você estabeleça metas realistas e atingíveis, inclusive selecionando algumas despesas mensais que você pode cortar, ainda que de forma temporária, enquanto você avança nesse processo de formar a sua reserva de emergência. Por exemplo, se as suas despesas mensais são de R$ 3.000 e você quer ter uma reserva de R$ 9.000 em um ano, você precisa poupar R$ 750 por mês. Já se você quiser que a sua reserva dure mais tempo, por exemplo, por 6 meses, nesse caso, você precisa juntar R$ 18.000. Com isso, ao longo de um ano, o ideal é você poupar R$ 1.500 por mês com essa finalidade. Não desanime, faça da reserva de emergência uma prioridade máxima no seu orçamento. Reduza gastos desnecessários e direcione esse dinheiro para formar a sua reserva. Lembre-se de que a sua segurança financeira é mais importante do que gastos supérfluos, que visam conforto momentâneo. Por exemplo, você pode evitar comer fora de casa com frequência ou reduzir assinaturas de serviços que você não utiliza regularmente para conseguir poupar mais dinheiro e formar a sua reserva de emergência o mais rápido possível. Quando a tarefa é poupar, é super importante que você estabeleça e siga o compromisso de separar o dinheiro que você quer guardar logo quando você recebe a sua renda, o seu salário, por exemplo, antes de começar a gastar. Um mecanismo que pode te ajudar a fazer isso é a automatização. É super válido configurar transferências automáticas de um percentual da sua renda, por exemplo, 10% todo mês, indo direto para sua conta de reserva de emergência na corretora na qual você tem uma conta de investimentos, por exemplo, assim que você receber a sua renda mensal. Isso vai garantir que você poupe regularmente, sem precisar se lembrar de transferir o dinheiro manualmente. É provável que você queira me perguntar agora: Paloma, aonde é melhor guardar o dinheiro da reserva de emergência? Numa caderneta de poupança, por exemplo? Provavelmente não. Em alguns casos específicos, geralmente quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, as contas poupança podem valer a pena, pelo menos para as aplicações de mais curto prazo, porque são isentas de imposto de renda. Mas como a reserva de emergência é um recurso que muito provavelmente ficará aplicado por vários meses e até mesmo anos,
é mais interessante buscar um pouco mais de rentabilidade do que a poupança e ter a possibilidade de pagar o imposto de renda mais baixo para aplicações de renda fixa, por exemplo, que pode chegar a 15%. O mais importante é você escolher um produto de investimento adequado para esse objetivo financeiro. O que eu quero dizer é que você deve priorizar segurança e não tanto a rentabilidade da aplicação que você fará. Busque uma aplicação financeira segura e de fácil acesso para sua reserva de emergência. Basta selecionar investimentos de baixo risco e alta liquidez, como fundos de renda fixa simples, soberanos, que só investem em títulos públicos federais atrelados à Selic, ou investir no próprio Tesouro Selic, que permite resgates quase imediatos no mesmo dia útil ou no máximo no dia útil seguinte à sua solicitação de resgate. E mais do que isso, sem que haja prejuízos, porque são aplicações que rendem próximo da Selic e você consegue obter a rentabilidade positiva de acordo com o período no qual o dinheiro tenha permanecido aplicado. Uma vez que você já tenha formado a sua reserva de emergência, primeiro, parabéns por essa conquista. Segundo, lembre-se que é importante revisar e, se for o caso, atualizar o valor do seu colchão financeiro com alguma periodicidade de acordo com a sua situação financeira mais atual. Ou seja, se as suas despesas ou as suas receitas mudarem de forma significativa, reavalie o valor da reserva e faça os ajustes necessários. Eu acredito que nem precisa falar isso, mas como até o óbvio precisa ser dito muitas vezes, eu prefiro te alertar. Não use a sua reserva de emergência para cobrir gastos não emergenciais. Respeite o seu planejamento, esse compromisso que você assumiu consigo, e faça com que a sua reserva de emergência seja utilizada exclusivamente para cobrir despesas inesperadas, como desemprego, doenças ou reparos inesperados. Evite usá-la para gastos não emergenciais ou supérfluos. Por exemplo, não vai usar a sua reserva de emergência ou uma parte dela para despesas de férias ou compras desnecessárias. Agora, claro, situações mais críticas podem ocorrer e, nesse caso, tenha em vista, assim que possível e o quanto antes melhor, fazer a reposição de algum valor que você tenha necessitado gastar da sua reserva. Basta você novamente priorizar, poupar até atingir o valor original da reserva para garantir que você esteja protegido contra futuros imprevistos. Como você já deve ter observado, a disciplina é fundamental para o sucesso da sua reserva de emergência. Por isso, mantenha o foco no seu objetivo maior, evite tentações de gastar dinheiro da sua reserva desnecessariamente e continue economizando regularmente. Uma forma de fazer isso é manter um registro detalhado das suas economias e despesas para acompanhar o seu progresso e manter a motivação em seguir o seu planejamento. E claro, né, gente? Lembre-se de celebrar as suas conquistas. Comemore de alguma forma simbólica cada marco alcançado na sua jornada para construir a sua reserva de emergência. Claro, sem gastar além do normal. Cada economia feita e cada aumento na sua reserva são motivos para comemorar e se orgulhar do seu progresso. Eu quero deixar mais um recado para te encorajar a investir. Não se preocupe se você não tem todo o tempo para estudar sobre investimentos ou não tem toda a expertise necessária. Basta você buscar um profissional de boa qualidade, um assessor de investimentos, por exemplo, capaz de te ajudar na montagem da sua carteira de investimentos. Se você busca um serviço de assessoria de investimentos de alta qualidade, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de um escritório da minha confiança para você abrir a sua conta, conversar com o assessor e começar a investir rapidamente. Bom, e se você tem interesse em acompanhar as minhas análises e recomendações, além de outros vídeos de temas interessantes do mercado, de política, de economia e de investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e, se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, bons investimentos e até o próximo vídeo.